Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui estamos nós para dar continuidade aqui ao estudo de obras póstumas. Como já dito, eu me chamo Henrique Parente, estamos aqui no início da obra, a primeira parte, onde o título principal é Profissão de Fé Espírita Racional. Estamos lendo aqui na parte que fala a alma, e a tradução que eu estou usando, ou melhor, o livro que eu estou usando é da editora LAC, da 12ª edição, tradução de João Teixeira de Paula, e também a introdução e as notas de rodapé é do nosso querido professor José Herculano Pires. E aqui dando continuidade, pois falávamos do item 6 na semana passada, a respeito da independência da alma, né? Ela é provada pelo Espiritismo, e Kardec fala que é possível perfeitamente a gente estabelecer a distinção entre alma e corpo. O Espiritismo faz isso através das suas pesquisas. O Herculano havia feito um comentário numa nota de rodapé a respeito até de vários outros, após Kardec, falarem de Kardec no sentido de ele só realmente argumentar alguma coisa depois de ter testado e retestado, porque consideravam ele verdadeiramente um cientista. Como ficou lá gravado nos textos da introdução do livro que fala sobre a introdução da metapsíquica do Charles Richer. Então, aqui nós vamos dando continuidade ao item 7, e eu lembro que eu falava no último programa a respeito de uma experiência acontecida na União Soviética, na antiga União Soviética, quando existia, né? Eram duas pesquisadoras americanas que permitiram que elas entrassem e fossem até a universidade no Cazaquistão, a Universidade de Kirov, e em realidade elas entraram lá como se fossem jornalistas, mas em realidade eram pesquisadoras. E o nome de ambas é Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, e o livro é Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, facilmente encontrado hoje pela internet. Quem tiver a curiosidade de investigar a respeito da fenomenologia pesquisada pela então União Soviética na busca da antimatéria, e muita coisa ficou ali descoberta, né, nesse campo de pesquisa que ajuda a formar a nossa opinião, nossos conceitos e a confirmação da existência da alma além do corpo, fora do corpo e todo o seu potencial. Então, vale a pena aí anotar aí uma leitura diferenciada. Mas hoje, aqui no item 7, nós temos a alma sobrevive ao corpo e conserva a individualidade depois da morte. Exatamente, né, a continuação desse papo que estamos tecendo aqui e que acabamos de comentar a respeito até do que a União Soviética realizava na busca da antimatéria e com que ela deparou-se, que é exatamente esta questão que envolve a continuidade da vida, pois nós entendemos que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Isso o Espiritismo, os trabalhos de Kardec e mesmo a nossa observação nos livros sagrados de toda a história da humanidade e na nossa orientação pessoal básica de todos nós que somos cristãos, nós encontramos a confirmação disso aí. Jesus, então, após a sua crucificação, é aquele que mostra, que prova, né, peremptoriamente que a alma sobrevive à morte do corpo físico. Então, a gente precisa compreender melhor isso, até para lidarmos melhor com as circunstâncias da vida, com as nossas perdas e a nossa própria circunstância, né, de desencarnação em algum momento da nossa história. Então, esse item 7 tem esse título: A alma sobrevive ao corpo e conserva a individualidade depois da morte. Diz Kardec: se a alma não sobrevivesse ao corpo, a única perspectiva do homem seria o nada.
do mesmo modo como se a faculdade do pensar fosse produto da matéria. Se ela não conservasse a individualidade, isto é, se perdesse no seio do grande todo, como gotas d'água no oceano, valeria isto pelo nada do pensamento humano, e as consequências seriam absolutamente as mesmas, como se o homem não tivesse alma. Então, daí a gente já começa a ver na argumentação kardeciana a respeito dessa lógica e da confirmação da existência da consciência, ou seja, da alma humana. Porque senão, se tudo se perdesse, em realidade, nada então valeria a pena. Todo bem que nós fizéssemos, toda conquista, ela seria inútil. Daí um grande filósofo mais contemporâneo, Jean-Paul Sartre, ele dizer que o ser humano é uma paixão inútil. Olha, já disse isso até em algum outro programa, lembrando essa frase do Sartre. Então, ele entendia, apesar da sua capacidade, ele não conseguia ir além, entender essa possibilidade da existência, da permanência, da existência da consciência, como chamamos hoje em dia. Na época, Kardec usava o termo alma, mas hoje em dia, até para adequar a questão da necessidade acadêmica, às vezes a gente fala assim, a sobrevivência da consciência. Então o Sartre não tinha essa concepção. Ele amava a vida, o ser humano, mas ao mesmo tempo tinha uma grande frustração, que é não conseguir ir além, dar esse salto. É qualitativo, eu diria, quando você não consegue perceber que a consciência ela continua existindo, até porque ela existia antes de assumir a existência. Ele tinha uma concepção existencialista, então era só o que a gente vive aqui, puramente, e passou disso, acabou. Mas isso acaba frustrando a gente. Toda conquista, tudo o que a gente constrói acaba se perdendo, tendo que recomeçar tudo de novo do nada. Como diz aqui Kardec, se ela não conservasse, ou seja, a alma, não conservasse a individualidade, isto é, se perdesse no seio do grande todo, como gotas d'água no oceano, valeria isto pelo nada do pensamento humano. E as consequências seriam absolutamente as mesmas, como se o homem não tivesse alma. Mais ou menos isso. A gente encara essa concepção, chamada também uma concepção panteísta, de a gente entender-se depois da morte como uma gota que você joga no oceano, a gente volta ao todo. É como o que eu disse ainda há pouco. Todo o esforço, toda a luta, todo o bem produzido, tudo isso não serve para nada. A gente não tem como aproveitar isso. Tudo vai ficando por aí, e uma geração totalmente nova vai começar a ter que lidar com isso. Mas se a gente prestar bem atenção, não é bem o que acontece. As pessoas pegam a situação da onde está, ou seja, do meio do caminho, e dão continuidade. Sem ter uma base anterior, isso ficaria muito difícil. Eu acho que isso leva a gente para um outro raciocínio em relação à sobrevivência da alma e a questão da reencarnação, onde a gente vai retomar algo que ficou deixado. Se fôssemos começar do zero, tudo começaria do zero. E, na realidade, é o que não acontece. Daí Kardec, ele tranquilamente recusar todas essas concepções, esses conceitos, e fazer, ou melhor, ajudar, como pedagogo que era, construir assim uma metodologia adequada à compreensão da coletividade. Porque o papel de todo professor está vinculado a isso, a uma espécie de um facilitador. Ele possui o conhecimento próprio, e prévio das coisas porque estudou. E tem os meios de elaborar uma forma razoável de construção para que o outro adquira também o conhecimento. E de uma forma em que esse conhecimento ele se fixe. Porque não adianta a gente também absorver os conteúdos e acabar esquecendo. Ou seja, não valorizando. Isso é um papel muito interessante, brilhante de muitos pedagogos,
e Kardec era um desses, como discípulo de Henri Pestalozzi, um grande pedagogo da humanidade. Então, Kardec ele aperfeiçoou o método pestalozziano e influenciou significativamente na pedagogia francesa e da Europa de sua época, resvalando ainda, né, no século vindouro, no século XX, em vários países, inclusive no nosso país. Então, Kardec, partindo da construção de uma pedagogia adequada dentro do campo doutrinário espírita, ele foi construindo todo um método para que a gente, ainda na atualidade, utilize esse método para poder compreender como é que funcionam as leis da natureza em relação à ordem espiritual da lei. Porque até então as ciências elas dão conta, né, do aprendizado, da investigação das leis materiais e param por ali. O Espiritismo veio para dar uma sequência a esse campo de pesquisa, construindo um método adequado a partir do que já existia, não é invenção de nada, mas uma adequação desse método para investigar aquilo que antes parecia impossível de ser investigado. Os fenômenos sempre existiram, desde que o mundo é mundo, mas não eram investigados. Então, como era uma época voltada para isso, onde a ciência ganhava volume, ganhava corpo, abria as fronteiras que ficou aprisionada no mundo religioso, né? Ficou preso, como diz o Herculano Pires, dentro da sacristia. Então, não deu para segurar isso para sempre. Então, as pessoas que tentam manipular, elas não têm, na verdade, elas têm essa liberdade, mas não têm esse direito. O conhecimento, ele precisa ser para todos. É assim como Jesus fala lá no Evangelho, que bom é o Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus e faz com que sua chuva caia sobre justos e injustos. Ou seja, a oportunidade é para todos. Então não adianta elites de pessoas de conhecimento querer deter esse conhecimento para si próprio. O Espiritismo ele vem para poder mudar esse quadro aí, na expectativa do conceito e do conteúdo que as pessoas possam adquirir. Todas as pessoas podem adquirir o conhecimento facultado pela doutrina espírita, que investiga coisas que sempre existiram, não inventou nada. Só que antes não tinha um método para ser investigadas. Só que ela aponta também para coisas novas, para as coisas que as pessoas ainda não tinham percebido. Aí é que está também um diferencial. Então, quando a gente volta aqui para a questão do texto, onde a individualidade, se ela ficasse vinculada somente aos aspectos próprios, mas depois se perdesse como gotas no oceano, e toda a conquista humana ela perderia o seu valor, né? Até o significado da vida perde o seu valor quando a gente mergulha por esses caminhos aí, é bastante complicado. E continua Kardec: a sobrevivência da alma prova-se de maneira irrecusável e, por assim dizer, palpável pelas comunicações espíritas. A sua individualidade demonstra-se pelo caráter e qualidades próprias a cada uma. Essas qualidades distintas umas das outras constituem a personalidade. Se confundissem em um todo comum, as qualidades de todos seriam uniformes, ou seja, seriam iguais. Mas a gente percebe, no campo da comunicação espiritual, as diferenças, a qualidade da comunicação. O conteúdo que é trazido pelos espíritos difere bastante um do outro, desde de conceitos muito elevados, onde a gente percebe que iam muito além dos conhecimentos humanos, mas ainda dentro de uma coerência, de uma estabilidade incríveis, e outras comunicações e que eram extremamente baixas, sem qualidade, repetitivas, onde elas algumas vezes tinham um ensaio de algo mais superior, mas eram prolixas e se repetiam e não iam além, não mostravam que tinham profundidade. Aqueles espíritos que Kardec chama de espíritos pseudo-sábios. E outras que eram de uma grosseria tamanha, onde demonstra, né,
à inaptidão, ao pouco conteúdo de experiência que o espírito tinha e as ideias que não tinham, sabe, um caminho que levavam realmente à construção de coisas positivas ou boas, ou mesmo que fossem coisas ruins, mas de forma muito coerente. Então a gente percebe aí a diferença do conteúdo. É o que a gente vai chamando da construção, né, de uma ordem de personalidade, persona, vindo do grego, aquilo que é uma máscara, aquilo que demonstra, né, uma apresentação. Mas assim que vai se formando a personalidade real e profunda, onde essa máscara não é só algo para apresentar, mas ela representa de fato alguma coisa, até porque a concepção na antiga Grécia era para o teatro vinculada à representação. Então, algo que representa a gente de fato, porque no mundo espiritual não tem como a gente meio que maquiar a coisa, não. Pelo menos para os espíritos superiores, nem o sonho. Aqui para a gente, se não tivermos experiências para verificar, como Kardec e aquelas pessoas eminentes de cultura elevada, elas tinham. Ou então de um desenvolvimento moral, uma bondade muito grande, onde você percebe aquilo que não é bom. Mesmo que você não tenha um conhecimento grande em termos intelectuais, mas se você tem um desenvolvimento moral, você percebe que o caminho que aquele espírito ali na comunicação está conduzindo demonstra que ele não é um bom espírito, que as intenções não são boas. Então não é só pelo lado intelectual que a coisa funciona, onde a pessoa possui conhecimentos e verifica que o outro não tem, mas também por um lado moral, de uma elevação de sentimentos, onde você percebe que o caminho que o espírito está conduzindo não é muito bom. Então isso é muito bacana a gente perceber isso aí. E essas diferenças que vão sendo estabelecidas demonstram para nós a diversidade entre as comunicações, o que prova aí a distinção entre as coisas, né? Isso é muito legal a gente perceber isso aí. Então, continuando aqui, diz Kardec, além dessas provas, ainda temos a material das manifestações, ou seja, provas materiais das manifestações, que são as visuais ou aparições, que são tão frequentes, diz ele, e tão autênticas a ponto de não deixarem a menor dúvida. E aqui Kardec demonstra, né, principalmente em relação às aparições ou as manifestações visuais que alguns médiuns descrevem ou descreviam muito bem, né, o que estavam vendo, e sessões também de materialização, onde você pode perceber as coisas de uma maneira tão objetiva e tocar mesmo, né, num espírito que está desencarnado, onde ele se materializa ali temporariamente, como inúmeras verificações foram feitas de técnicas desenvolvidas, onde o espírito materializado mergulha a mão, por exemplo, na parafina, ou qualquer parte do corpo, aquilo não o queima, porque ele não tem mais um corpo físico. E ele se desmaterializa e fica ali, a mão, a cabeça, o pé, seja o que for, aquilo ali fica com a forma que o espírito estava dentro, né, do corpo da materialização. Mas como é uma materialização, aquela matéria ali, ela vai se desfazer, porque ela não está vinculada ao espírito no processo de encarnação. Então ela não vai permanecer por muito tempo. Isso tudo Kardec tinha acesso a essas coisas todas, como outros cientistas também que vieram posteriormente puderam verificar. Então, querido amigo ouvinte, a gente vai percebendo que não falta para nós meios de verificação, onde a gente pode atestar com os nossos próprios olhos, pela nossa própria força, a existência da vida espiritual, a existência das diferenças na questão da qualificação e tudo o que ganha, né, sentido para esses assuntos que envolvem a nossa vida. Aqui esse item 7 termina, e tem uma nota aqui que é muito significativa do professor Herculano Pires, que vale a pena a gente ler aqui e refletir a respeito dela. Diz o Herculano Pires: as pesquisas atuais já resultaram na admissão da sobrevivência por vários psicólogos dos mais eminentes. Walter Carrington, de Cambridge,
Inglaterra, chegou mesmo a elaborar uma teoria da sobrevivência da mente após a morte, como já havia dito, né? Onde se fala no meio acadêmico, se fala sobrevivência da mente, sobrevivência da consciência, e não uso às vezes o termo sobrevivência da alma, né? Vincula muito a palavra alma à questão mais espiritualista, etc. e tal. Tudo bem, isso é uma necessidade da academia, querer se desvincular do aspecto religioso, coisa que Allan Kardec ofereceu perfeitamente a distinção entre o que era feito em termos de pesquisa, mas não deixou de manter essa estrutura vinculada ao aspecto da religação da criatura ao seu Criador, que é a estrutura principal da religião ou das religiões. A gente não se afastar, não perder essa ligação, sem mergulhar, é claro, em meio àquilo que o homem criou em torno dessa essência, que são as ritualísticas, que são todos aqueles paramentos, as hierarquias que existem. Nada disso é para existir na doutrina espírita. Aqui as pessoas se congregam, se reúnem na busca do conhecimento, de uma prática vinculada ao bem, que é a essência da religião. Por isso Jesus chamava, a nossa atenção e nos mostrou a importância da prática da caridade. Então, aquele que quiser vir após mim, disse ele, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E nos ensina a praticar o bem, independente de quem seja. Então, o Herculano aqui está falando a respeito, de alguns desses pesquisadores que trouxeram um avanço para a ciência neste sentido, construindo por si mesmos metodologias ou formas de investigar, e o resultado disso, que é a construção de uma teoria, como no caso aqui, desse Walter Carrington de Cambridge, da Inglaterra. Também outros, como Harry Price, de Oxford, o Rudolf Tirschner, de Berlim, e numerosos norte-americanos chegaram a conclusões semelhantes. Heine, o J. Banks Heine, criador da parapsicologia, e a sua esposa, a professora Louise Heine, chegaram também a essa conclusão, como se pode ver pelo livro Canais Ocultos da Mente, que é um livro feito pela professora Louise Heine. É um livro que eu possuo, é muito interessante, vale a pena a pessoa investigar. Tem na internet também, em PDF, como outro que eu já havia citado. E para aquele ouvinte que desejar aprofundar-se, ler a respeito, é muito significativo. Então, só para fechar aqui, continua Herculano. A admissão geral da sobrevivência já se impõe ao mundo das ciências. E a primeira a demonstrar essa verdade através da experimentação foi a ciência espírita. Isso é inegável. Kardec é o iniciador do processo de pesquisa do mundo espiritual. Ou seja, ele é o criador da ciência espírita. É ele. Ele, através da doutrina espírita. Apenas Kardec não quis manter a doutrina espírita fechado dentro de um laboratório. Como ele era um pedagogo, ele precisava dar a essa doutrina, a essa ciência espírita, o vínculo com a pedagogia, com o aprendizado para todos. E não apenas para aqueles que têm as condições necessárias de investigar de maneira semelhante ao que as academias de ciência fazem. Então, esses até ajudam aqueles que têm mais dificuldade. E aqueles que têm mais dificuldade não deixam de obter o conhecimento, os frutos daqueles que estão trabalhando ali no campo da pesquisa ou seja da ciência espírita. É preciso essa troca, é fundamental. Então Kardec constrói uma doutrina com esse viés, onde os resultados eles encaminham a gente ou as pessoas para um senso prático, para que elas possam pegar esse conteúdo, não guardar somente para elas como conhecimento, formando uma escola própria. Por isso que lá no início do livro a gente estabeleceu um senso crítico a respeito daquela frase do Camille Flammarion, a respeito de Kardec ter feito uma doutrina um tanto quanto pessoal. Acho que nesse ponto aí o Flammarion talvez não tenha compreendido tanto Kardec, mas era amigo e colaborador. Isso a gente não nega. No entanto, Kardec não construiu isso, um corpo doutrinário fechado. Mas aí já é assunto, já
a continuação, né, para um outro programa que nós vamos continuar, se assim Deus nos permitir, na próxima semana. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós temos aqui nos itens 6 e 7 o título Não Creiais em Todos os Espíritos. Já o título já é um grande alerta para nós, né? Como eu disse no outro programa, nós espíritas temos, vamos dizer assim, estamos mais sujeitos a sermos enganados, porque nós estamos mais vezes em contato com os espíritos. Faz parte da nossa tradição de espíritas. É a forma que nós encontramos para estudar, para aprender, é conversando, tendo contato com os espíritos que nos trazem seus aconselhamentos, as suas instruções. Então, nós estamos mais sujeitos a sermos enganados também. Então, esse alerta é para todos, mas para nós toca mais profundamente. Diz aqui em João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Então João já nos dava esse alerta. A gente não crê em qualquer espírito, porque muitos se dizem enviados de Deus e não o são. Então diz aqui o comentário de Allan Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Não peçais milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Isso é muito importante para nós. Porque há pessoas que não são espíritos e muitas vezes vêm na maior inocência do mundo, não vêm por maldade, mas elas acham que nós, eventualmente, temos contato com os espíritos, nós estamos recebendo por parte deles milagres, prodígios a toda hora. E nós sabemos que não é bem assim a coisa. Nós sabemos que não funciona assim. Eles podem nos ajudar, nos aconselhar, e muitas vezes fazem isso. Mas não quer dizer que estão fazendo milagres nem prodígios em nosso benefício. Até porque nós sabemos que tudo que nós recebemos é em função do nosso merecimento. Então, diz Kardec aqui, não peçais milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele, o Espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então o Espiritismo vem nos revelar leis naturais.
para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento em busca da nossa melhora moral. Porque para nós melhorarmos moralmente, vamos precisar muita ajuda do nosso conhecimento. Como diz o nosso Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 deste mesmo Evangelho: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então a ordem que os Espíritos dão para nós é que nós nos amemos e que nós nos instruamos. Que a maneira que nós temos de evoluir, moralmente falando, em busca da perfeição, é nos amando, praticando o amor e a caridade, e nos instruindo. Para saber praticar o amor e a caridade, temos que nos instruir. Então os Espíritos vêm com essa finalidade de nos ajudar nas nossas instruções. Ao facultar a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, à medida que o Espiritismo vem esclarecendo a nós, vem demonstrando que o que era dito como miraculoso no passado não é. São fenômenos naturais que agora estão sendo explicados. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar os fenômenos espíritos em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Então diz, quem tem a tentação de se aproveitar da explicação desses fenômenos para se fazer passar por Messias de Deus, não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Não vai conseguir abusar da credulidade alheia por muito tempo. Ademais, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, o Espiritismo, o estudo do Espiritismo, a busca da instrução, a busca da prática do amor e da caridade, só vai nos tornar cada vez mais esclarecidos e mais, vamos dizer assim, com mais força para nos defender dos falsos cristos e falsos profetas. Sempre eles existiram e vão continuar existindo por muito tempo. Então nós estamos aprendendo a nos defender disso. Como? Nos instruindo. Aqueles que pregam o contrário são os que gostam do escuro. Como diz aqui, que preferem a obscuridade à luz. Só que os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combater a ciência espírita. Mas a verdade é como o sol, como diz Kardec, dissipa os mais densos nevoeiros. Eles combatem a ciência espírita, as explicações que o Espiritismo traz para os fenômenos das relações entre nós encarnados e os desencarnados. Mas o tempo é como a luz do sol. A verdade é como a luz do sol. Vai mostrar tudo. Não há como evitar isso. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre nós homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra pela erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, há também essa agravante de que esses falsos cristos e falsos profetas não estão só entre nós encarnados. Aliás, a maioria está entre os desencarnados. E esses falsos cristos da erraticidade, eles têm muito mais facilidade de nos enganar. Muito mais facilidade de nos enganar. Então, como fala aqui Allan Kardec, são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade. Então, estão na erraticidade e tomam, quando se manifestam, tomam nomes venerados
para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, esses espíritos, se apresentassem com o nome deles, ninguém dá credulidade a eles. Mas se apresentam com nomes que foram aqui na Terra pessoas veneradas, cultuadas. E nós não temos como saber. Então, ele disse que eu sou fulano de tal, uma pessoa que foi importante, em princípio, nós aceitamos. Aí começa a editar ideias absurdas, coisas totalmente sem sentido. Então cabe a nós passar pelo crivo da razão tudo. Não importa se o Espírito diz que ele é fulano de tal, ele é o bambambam, não importa. Temos que passar o que ele está dizendo pelo crivo da razão, pelo crivo da caridade. É simples. Porque nós não sabemos se ele está falando, se ele é quem ele é mesmo. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente e falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, principalmente nesses últimos tempos, se tem apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Então, esses espíritos, à medida que esses fenômenos foram se tornando mais frequentes, o fenômeno das manifestações, eles passaram a se apresentar como fossem os grandes profetas da antiguidade, se apresentam como se fosse o próprio Cristo, como Maria, ou até como o próprio Deus, como fala aqui Kardec. João adverte os homens contra eles, dizendo: meus amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, que muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Então João, há quase 2000 anos, já nos alertava quanto a isso. Porque sempre houve isso. Sempre houve. Agora, com o advento da doutrina espírita, isso passou a ser desmascarado. Porque nós passamos a ter conhecimento dessas relações mediúnicas. Então nós sabemos com quem estamos lidando. E estamos com cautela. O espírito está falando, ótimo, vamos ouvir o que ele está dizendo. Vamos passar pelo crivo da razão, da caridade. Vamos ver se o que ele está produzindo é um bom fruto. Tem sabor, tem doçura, sacia a fome. Isso é que importa. Se fez, não importa. O nome dele é irrelevante. Porque ele pode ser naquela encarnação grande sábio, mas e nas outras? Foi quem? Ele não teve só aquela encarnação de sábio. Teve outras que ele não foi tão sábio assim. Então não importa o nome que ele está usando. Importa se ele está trazendo coisas boas. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhece os espíritos bons. Características sempre morais, nunca materiais. Então, para saber se esse espírito é bom, primeiro saber se o que ele está dizendo é coisa boa. Porque é boa, então as características morais são boas. Se ele está dizendo coisas que não são tão boas, então as características morais dele não são tão boas assim. É a maneira de se distinguirem os espíritos bons dos maus que, principalmente, podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Essa analogia proposta por Jesus é linda pela sua simplicidade, como tudo que Jesus nos trouxe. Era lindo, maravilhoso, e era simples. Porque na simplicidade que está a verdadeira elegância das coisas, a verdadeira sofisticação das coisas. E não há nada mais sofisticado que a simplicidade. Então, essa analogia de Jesus é perfeita. Por mais que o Espírito traga informações disso, daquilo, que fale, que diga que ele foi fulano, beltrano, não importa. Vamos deixar terminar a sua vez de falar, vamos fazer uma análise do que ele trouxe. Se o que está trazendo a coisa boa, está trazendo bem para alguém, para todos, está nos ajudando a nos melhorar moralmente, então ótimo. O fruto que ele está nos trazendo é bom, então ele é uma árvore boa. Mas se o Espírito começa a
se engrandecendo. Geralmente esses espíritos que chegam dizendo que foram fulano, beltano, eles chegam com espalhafato, fazendo gestos diferentes, falando de uma forma complicada. Nós temos que ficar prestando atenção. Vamos no final ver se o que ele trouxe é importante ou não. Porque o espírito que não é bom, ele tem até dificuldade de trazer coisas boas, até falseando. Ele tem dificuldade, porque ele não está no modo dele ser bom. Então ele tem dificuldade. Agora o espírito que é bom fala das bondades, fala da caridade, fala do amor, com a maior simplicidade. Porque ele está praticando aquilo sempre. Então nós temos que ver isso. Quanto mais simples o espírito, mais tendente a ser verdadeiro. Quanto mais complicado, prolixo, espalhafatoso, nós temos que ficar com o pé atrás. Podemos nos enganar? Sim. Até os escolhidos podem ser enganados por eles. E nós podemos nos enganar duvidando de um espírito que realmente era bom. Pode acontecer. Mas esse espírito não vai ficar chateado com a gente por isso. Ele sabe que nós estamos cumprindo aquilo que João falou, que o Cristo nos alertou. Verificar primeiro se o espírito é de Deus. Nessa verificação nós podemos nos enganar. Mas o espírito não vai ficar chateado por causa disso. Vai ficar feliz que nós estamos cumprindo aquilo que nos foi pedido por Jesus e por João na sua epístola. Por isso que, às vezes, fica difícil até para nós espíritas lidarmos com isso. Até porque, muitas vezes, nós estamos numa aflição e vamos conversar com o espírito no momento aflitivo. E nessas horas nós temos muito mais tendência a ser enganados. Por isso que é bom sempre, ao conversar com o espírito, a ler uma mensagem, irmos com o nosso coração aberto à prática do amor, à prática da caridade, que aí torna-se uma barreira para nos proteger. Nós não devemos pôr de lado nenhum espírito. Se ele chegou para se manifestar oralmente ou por escrito, ótimo, vamos recebê-lo, ouvir o que ele está falando, ler o que ele escreveu, numa boa. Mas vamos passar pelo crivo. Na hora não podemos não contestar, não vamos criar polêmica, celeuma nenhuma. Mas mais tarde, com calma, vamos reler, vamos tentar nos lembrar do que ele falou e ver se aquilo realmente tem a finalidade do amor e da caridade. É isso que é importante para nós. Se aquilo está dentro da razão, não está contrariando nenhum princípio básico que a nossa doutrina nos propõe, que Allan Kardec deixou aqui na sua codificação, que o Evangelho do Cristo nos mostrou. Nós temos capacidade disso, nós temos a nossa própria inteligência, a nossa razão, nosso escrutínio, então nós temos que fazer uso disso, para podermos realmente nos acautelarmos. E nesse trabalho vamos ser ajudados pelos espíritos bons, que eles vão ver que nós estamos interessados em aprender, estamos analisando com profundidade tudo aquilo que estamos recebendo. E vamos ser ajudados nisso, na nossa busca pela verdade. Porque é assim que funciona. No momento que nós desejamos buscar a verdade com sinceridade, com bons propósitos, nós também vamos ser ajudados. E esses espíritos mais complicados, digamos assim, acabam sendo afastados do nosso caminho. Bem, meus amigos, vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.